Olá a todos e a todas. É, Devido às nossas últimas aulas, eu acho que é interessante trazer uma abordagem de pesquisa, que é a etnografia. Ela vai ajudar a gente a pensar um pouco naquelas formas de investigação que a gente tinha visto, né? Como a entrevista e a observação, para entender melhor como que elas podem funcionar dentro de uma abordagem de uma pesquisa. Deixa eu tirar esse negócio. Então vamos primeiro algumas pequenas considerações, né? O que a gente deve se atentar quando a gente entra nessa empreitada. Uma das coisas fundamentais é a imersão do pesquisador naquele campo de pesquisa, né? Isso normalmente demanda um pouco mais de tempo do que aquilo que a gente costuma fazer em uma disciplina e coisas desse tipo, porque elas levam realmente muito tempo. Então, o que a gente acaba fazendo é algumas pesquisas que usam algum indício de etnografia, resquício da etnografia. É um termo mais interessante. Então, por exemplo, uma questão que a gente já comentou, né, é sobre a pesquisa indutiva. Né? Se a gente for pensar a pesquisa etnográfica, ela é desse tipo, né? Ela utiliza o método indutivo e dialético. Por que eu quero dizer indutivo, né? Que sentido que é isso? É no sentido que a gente pensa nos fatos e nos fenômenos que a gente está observando ali na pesquisa etnográfica e tenta fazer relações deste com um quadro maior. Dentro daquela mesma questão, pensando naquelas mesmas questões que a gente trouxe quando a gente conversou sobre o método dialético, né? Que é a relação, por exemplo, entre um aluno específico e todo aluno. Essas questões do que é especificidade daquilo que eu estou observando naquela sala de aula, por exemplo, tem com as coisas que acontecem em outras instâncias e em outras salas de aula. Por exemplo, o que acontece, estou observando uma determinada sala de aula. O que, o que acontece naquela sala de aula tem relação com a comunidade onde aquela escola está, com a comunidade escolar mesmo daquela escola, como que a direção toma decisões, e assim por diante. Então, algumas questões que eu tenho que levar em conta quando eu faço esse tipo de abordagem é que aquelas relações que eu estou estudando, observando e fazendo questionário para os estudantes e fazendo entrevistas, aquele fenômeno que eu estou estudando naquela sala de aula, a partir dessa abordagem etnográfica, ela faz relação com um conjunto de outras relações que não estão aparentemente dentro daquela sala de aula. Né? Então tem que ter essa questão em mente e nesse sentido que aquele primeiro termo ali tem esse significado e é uma questão que a gente tem que estar atento, né? É, então a gente pensa nesses atores sociais ali que estão participando das ações, né? Vamos pensar que a gente está usando esse exemplo da sala de aula. A gente tem que pensar que os atores ali eles têm uma vida social ativa e dinâmica, e que eles se relacionam e movimentam as estruturas sociais, e fatos acontecem ali que produzem algum tipo de movimento, e assim por diante. Então a gente tem que estar relativamente atento que essas coisas funcionam é, dessa forma, né? Uma outra questão que é importante também é a unidade do significado. Quando eu falo unidade, eu falo para aquela sala que a gente está observando, né? Então, o significado que a gente pensa, por exemplo, para um objeto, ele pode ter várias formas de se expressar sobre ele, de se significar sobre ele. Mas para aquele grupo, inclusive para um indivíduo determinado, ele é um mundo em si quando a gente pensa nesse mundo de significados. É claro
que na comunicação e na troca, e na forma como as pessoas agem, esses mundos entram em correlação, né? Eles entram em relações um ao outro ali durante essas interações sociais. Mas a gente tem que pensar que existe uma certa forma de honestidade no sentido e no significado, mas não esquecendo que essa honestidade ela não é descorrelacionada com esses outros mundos e campos que são externos àquela sala de aula que a gente está observando. Então, se a gente for pegar o ponto mais, vamos chamar assim, indivisível, que seria o indivíduo, ele seria um mundo à parte, aquela sala de aula seria um outro mundo à parte e assim por diante. Mas a gente não pode esquecer que esse mundo à parte ele se relaciona com outros mundos também, a partir do momento em que existe alguma correlação de sentidos. Os sujeitos se movimentam, né, da sala de aula, vem um professor que recebeu alguma ordem da direção e assim por diante. Esse, talvez é o exemplo mais simples. Então, uma das questões que a gente deve ter em mente são essas relações epistemológicas, quando a gente vai pensar é, numa pesquisa estilo etnográfica, né? A gente tem que pensar, primeiro, que cada indivíduo é um mundo e esse mundo ele não é isolado, ele é construído na correlação entre o indivíduo e o mundo que o cerca, mas ele ainda é um mundo isolado. Esses mundos isolados entram em relação na ação social, durante as interações sociais. Então, se eu estou observando a sala, o que me interessa, uma das coisas principais que me interessam, que eu preciso perceber é que nessa sala existe uma o sentido que eu vou observar ele é específico dessa sala, mas eu não posso esquecer que esse sentido ele tem relação com outros sentidos em outros espaços, mas ele tem relação. E tudo que acontece naquela sala, ela também tem relação com o que acontece em outros espaços daquela escola e do, vamos chamar assim, mundo como um todo. Mas das vizinhanças e assim por diante. Então, uma questão interessante que a gente deve pensar é na cultura, né? Então, a cultura ela tem esse papel de representar esse choque e essa correlação entre esses mundos individuais. Né? Então, ele é produto disso. Então, se a gente for pensar de uma forma simples, ela funcionaria como se fosse aquela estrutura externa. Só que ela não é só externa porque ela é um produto da externalização do sujeito dos seus próprios sentidos. Então, a cultura ela tem esse papel e ela é um produto, ela funciona assim, e ela é um produto, e ele é um produto histórico, né, na cultura. Pensando que você possui uma certa mobilidade nesses significados que vão sendo produzidos ao longo do tempo e os objetos e os significados que vão ser dados a ele, principalmente por causa dessa dinâmica das relações sociais, né? Porque, por exemplo, se a gente considerasse uma certa estagnação e que ela não poderia ser um processo em construção, a cultura seria estagnada, né? Mas aqui, como isso não é observado, existe essa correlação que sempre tem a potencialidade de produzir mudança. Se a gente pensar no indivíduo, esse conjunto de indivíduos ali, ao correlacionarem os seus mundos durante as interações sociais, é que eles produzem isso que a gente chamaria de cultura, né? Que é essa correlação entre os processos de significação durante as relações sociais. Então, daí, o que a etnografia vai estudar, né? São esses padrões que podem ser observados nessas interações sociais. São esses padrões e os significados que os sujeitos dão a esses padrões.
Então, por exemplo, se a gente for ver a sala de aula, sei lá, o momento que o professor faz a chamada, por exemplo, ocorre sempre em um determinado momento, então aquilo constitui-se um padrão. Qual que é o significado que cada um dos sujeitos envolvidos ali dá para aquele padrão? Então, uma coisa que eu poderia fazer é, estou observando a sala de aula, não preciso observar todos os fenômenos, não. É esse de fazer ação de chamada. Então, é esse que eu vou investigar melhor também, quais são os significados que os atores envolvidos ali têm com esse ato de fazer chamada. Um outro ato, por exemplo, é na exposição de conteúdo. O professor ele aplica-se uma metodologia onde, em primeiro momento, ele faz uma discussão aberta com os alunos. Quando eu vejo essa percepção, eu vejo um comportamento que é manifestado pelo professor, os alunos também manifestam um determinado tipo de comportamento. Então, eu vou estudar esse fenômeno. Né? Então, aí é interessante para a etnografia que eu consiga ver um determinado padrão. Então, eu preciso, de certa forma, pensar numa recorrência. Então, só voltando aqui à questão da cultura, quando eu falei que é aquela questão de significado compartilhado, é que professores e alunos têm um significado que, de certa forma, compartilhados, produzem o ato de fazer chamada. Né? Se a gente for olhar outras salas de aula, a gente vai perceber um determinado tipo de padrão que ele não é tão diferente assim, com um padrão específico. A mesma coisa se a gente for pensar nessas discussões que ocorrem durante a explicação de conteúdo. Mesmo não sendo todos os professores que fazem, por exemplo, e não são todas as aulas que acontecem, mas naquelas aulas que acontecem, a gente também talvez consiga identificar um tipo de padrão. E esses padrões, assim, é que a gente chama de cultura. Então, voltando à questão da etnografia, né? Uma questão importante de todo o trabalho etnográfico que tenha essa tentativa de selo é construir uma determinada descrição densa do que acontece, né? Então, por exemplo, vou pensar no caso da chamada. Descrição densa, todos os atos e gestos que eu consigo perceber sendo manifestados durante a realização desse fenômeno ou que tenham relação com esse fenômeno. Então, uma das partes talvez mais exaustivas é essa descrição densa do fenômeno, do que está sendo observado. E dos sentidos mais imediatos para essas ações dos sujeitos. E aí eu posso utilizar outros instrumentos, né, como um questionário em algum outro momento, ou fazer alguma entrevista a alguns sujeitos para esclarecer qual é o significado que eles estão atribuindo àquela ação. Microetnografia é realmente quando a gente faz esse processo de particularizar um fato, né? A gente for pensar no processo etnográfico, para a gente ter essa visão de um todo, a gente vai, de certa forma, tentar acompanhar esse todo no primeiro momento, para, de certa forma, entender qual é o contexto onde aquela sala de aula está inserido de uma forma mais abrangente. Então, por exemplo, eu vou acompanhar aquela sala de aula, então eu acompanho a escola inteira em um determinado momento e a comunidade escolar, a comunidade ao redor da escola. Mas daí em algum determinado momento eu particularizo aquilo para o meu objeto específico. Então, podemos pensar assim, que em um primeiro momento o etnógrafo ele vai se munir de um determinado conhecimento sobre aquela sociedade, vamos chamar assim, para daí escolher uma parte específica dela para estudar, daquela comunidade, que às vezes eu esqueci o nome. Aí,
Ele vai lá estudar a comunidade para daí escolher uma parte específica daquela comunidade, um fenômeno específico daquela comunidade para estudar. Então, por exemplo, no caso nosso, que a gente está sendo mais simplista, olhando só a sala de aula, uma das coisas que a gente poderia pensar nesse caso é que a gente olha a sala de aula como um todo, daí em um determinado momento a gente escolhe um fenômeno ali para estudar. Por exemplo, eu vou estudar o horário que o professor faz a chamada, ou eu vou estudar o momento em que o professor abre as discussões no início de conteúdo. Mas antes disso, eu observei a sala como um todo durante um bom tempo. Bom, isso é o que, por exemplo, se faz em estágio 2, né? Uma disciplina que a gente tem no curso. Bom, você observa tudo o que está acontecendo, né? Se imune daquela comunidade que você está observando, para depois escolher um fato específico para estudar. Esse é o que a gente chama de microetnografia. Então, essa daqui eu já cheguei a comentar naquele momento, como a gente estava falando sobre cultura, né? Que o que importa é a organização e o significado local de determinado fato ou fenômeno que a gente está observando, né? A gente sabe que ele tem relação com outros contextos, mas o que importa para a gente é esse daqui. O que vai importar depois para a gente construir a nossa narrativa e o nosso processo de pesquisa é, obviamente, fazer algumas correlações com esses outros espaços sociais. Mas a princípio, ali no momento que a gente está fazendo a coleta, ela tem relação com aquele espaço específico. Então, para isso a gente tem que pensar nessas duas questões, né? Na interação e no contexto. Caso contrário, se a gente não pensar nesse contexto e não, de certa forma, expô-lo naquele nosso material que a gente está coletando as informações, a gente não vai conseguir depois disso conseguir tecer essa malha de relações com outros contextos, né? Ou com um contexto mais geral daquela comunidade. E por que que eu falo isso, né? Se a gente for pensar em, por exemplo, confiar só na nossa memória, não dá muito certo. Então, uma questão muito importante de se fazer é descrever bem detalhadamente mesmo qual é, quais são as interações, como elas foram, e qual foi o contexto daquelas interações, né? Então, por exemplo, se aconteceu alguma coisa diferente, ou o contexto de quem são aqueles alunos, se houve mudança de alunos e assim por diante. Por exemplo, se eu estou pensando apenas na minha sala de aula como meu grupo, meu espaço maior, né, onde eu vou depois de observar esse espaço maior, essa minha comunidade maior, eu vou escolher um fato específico ali. Eu preciso conhecer o contexto daquele meu espaço maior. Quem são os alunos ali, de que classe social que quem eles são, né, como eles vivem, o que eles pensam sobre se o nosso objetivo é a escola, o que eles pensam sobre a escola. Várias coisas que talvez à primeira vista não tenha relação específica, né, se a gente for pensar, com aquilo que a gente está estudando, mas tem. Tem porque é esse contexto que vai produzir esse conjunto de interações e de significações que serão dados para aquele fenômeno que a gente está pesquisando. Então, para finalizar a questão da etnografia, né? A etnografia é uma metodologia muito complexa, porque ela demanda muito tempo desse momento onde o pesquisador vai a campo e fica lá tempão conhecendo o contexto do campo de pesquisa, que ele depois vai selecionar uma parte para investigar mais propriamente dito. Mas dentro do nosso alcance aqui,
por exemplo, escolhendo uma sala de aula, para entender um contexto, a gente precisa entender o contexto da educação, né, o contexto da oferta de emprego, o contexto do qual que é o sentido da escola que aqueles alunos têm, o contexto de como que eles realizam as atividades, dos professores também, se a gente estiver acompanhando um professor só daquele professor, a gente precisa compreender esse contexto para conseguir relacionar ele com o contexto mais geral, né, da educação em si. Então, por exemplo, a gente pode pesquisar qual é o contexto de oferta de escolas e assim por diante. A gente precisa entender esse contexto, porque ele vai fazer parte da nossa análise, né? Então, essa é uma coisa importante. Outra coisa importante também é como a gente pensa essa relação é, de cultura, e como cada indivíduo é um mundo em si mesmo. A gente compreende que a cultura ela tem essa produção a partir da interação dos significados de cada indivíduo, né? Eles vão externalizando seus significados e pelos processos de censura e daquilo que já estava construído de sentido, eles vão construindo esses objetos da cultura que a gente tem, né? Os alunos sentam, o professor tem que, pessoal, vou fazer chamada, vou chamar atenção, várias coisas que são rituais, né? Essas etapas do ritual, elas são significadas pelos indivíduos, né? Então, é importante que a gente perceba essa relação humana, né? Cada indivíduo é um mundo, então a gente tem que tomar cuidado para não generalizar uma ação ou uma expressão do indivíduo. Às vezes o indivíduo ele se expressa de uma forma, só que a gente precisa entender qual é o sentido que lhe dá aquela expressão. Né? Para isso que tem as outras metodologias além da observação. Né? Além da observação, você pode fazer entrevista e assim por diante, fazer questionário para os alunos. Então eu acho que sobre etnografia é isso, né? Eu fui meio simplório em algumas coisas, porque dentro do nosso curso o que a gente acaba fazendo é alguma coisa muito parecida com etnografia, mas não é. Mas para vocês entenderem um pouco sobre essa metodologia de pesquisa, eu achei válido fazer essa apresentação. Então, qualquer dúvida, até mais.